Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar uma parte da história do Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, histórias vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Então, olha lá, a jiboia engolindo a fera. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Olha lá, o primeiro desenho dele. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Então ele desenhou uma jiboia engolindo um elefante. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com que ela, a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva. Mas respondia sempre: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance, falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravuras, gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só sem amigos, com quem pudesse realmente conversar, até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive um pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida
ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite, adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada, estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imagine então a minha surpresa, quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenhe-me um carneiro." "Hein? Desenhe-me um carneiro?" Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor e só aprendera a desenhar jiboias abertas ou fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueça que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu-me então brandamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenhe-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenhe-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: "Então esse daqui, lá é o Pequeno Príncipe, que é o retrato que ele conseguiu fazer, né?" E quando o Pequeno Príncipe perguntou para ele se ele poderia fazer um carneiro, o que ele falou? Ele falou que ele não poderia fazer porque ele não sabia desenhar. Mas quando ele era criança, aos 6 anos de idade, ele achava que ele poderia desenhar, porque ele tinha visto lá nos livros das histórias vividas, né, da Floresta Virgem, aquela cena da serpente engolindo a fera. Porém, ele tentou fazer desenhos parecidos, né? Ele tentou fazer a jiboia engolindo o quê? Um elefante, mas todo mundo achava que era um chapéu e na verdade não era. Aí ele fez um desenho número 2. Esse desenho número 2 era a jiboia engolindo o elefante, só que ele fez de uma forma transparente, que conseguisse enxergar o elefante lá dentro, mas mesmo assim ninguém entendia o desenho dele. Então, por conta disso, ele foi aprender a pilotar aviões, e um dia lá no meio do deserto, né, como se ele não pudesse nem imaginar, o avião dele tinha quebrado e ele ficou
lá porque ele já tinha pouca água, tudo. De repente apareceu um menininho pedindo para ele para desenhar um carneiro, e ele falou que ele não sabia desenhar um carneiro. Por quê? Porque nas outras tentativas dele, de quando ele era criança, ele foi desencorajado, porque ninguém acreditava que ele era um bom desenhista. Então ele deixou de lado os desenhos e partiu para ser um piloto de avião. Aí o menininho não desistiu e pediu para ele desenhar. Aí ele pegou, primeiro ele mostrou as figuras, os primeiros desenhos dele, né, pro menino. Aí o menininho pegou e falou para ele assim: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. E pela primeira vez, aquele menininho entendeu que o desenho dele era o quê? Uma jiboia com um elefante dentro. Aí ele falou assim que não, que lá no planeta dele não cabia um elefante com uma jiboia. Então ele queria era um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Ele achou que esse estava muito doente, o primeiro carneirinho. Desenhe outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado, como os precedentes. Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito. Então ele desenhou um outro carneiro e ele achou que esse carneiro era muito velho. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Então, ele pegou, mudou de ideia e desenhou, só riscou ali e falou para o menininho assim, ó, essa daqui é uma caixa e lá dentro está o carneiro. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada, inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira parte da história do Pequeno Príncipe. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima parte da história.